Olá, estudantes do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou Gesílias e faço estágio de docência no Programa de Educação Intercultural da UFG, com os professores José Pedro Machado Ribeiro e Ana Paula Porcina Bauma. Esta é mais uma videoaula do tema contextual, cultura e comércio. E nessa videoaula vamos trabalhar o conteúdo frações. Uma das civilizações que muito contribuíram para o desenvolvimento da matemática foi a civilização egípcia. Por volta do século XX a.C., já utilizavam frações para representar partes do inteiro. Eles aproveitaram os símbolos do sistema de numeração criado por eles e, combinados com uma forma oval, registravam frações de numeradores igual a 1 da seguinte forma: 1/4, 1/30, 1/32 e sucessivamente. Com o surgimento da agricultura no Antigo Egito, os faraós tinham os funcionários que eram responsáveis para medir e demarcar os terrenos mais férteis. Eles usavam cordas com nós separados, sempre pela mesma distância. Em muitas marcações, não era possível registrar sempre o número inteiro, ou seja, sobravam ou passavam da unidade de medida inteira. Dessa forma, as frações surgiram da necessidade de o homem representar medidas que não cabiam em um número inteiro. Em primeiro lugar, vamos entender o que são as partes de uma fração. Para isso, vamos ler o problema. Antônio vai se atrasar para o jantar. Sua esposa preparou uma pizza, dividiu-as em 6 partes iguais e guardou uma delas para Antônio. Observe que 6/6 correspondem à pizza inteira, ou seja, indica uma quantidade inteira, 6/6, que é igual a 1 inteiro. Uma parte da pizza representa a parte que foi guardada para Antônio. Essa parte corresponde à fração 1/6. Na fração 1/6, o algarismo 1 representa o numerador e o algarismo 6 representa o denominador. O numerador da fração indica quantas dessas partes foram tomadas. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Dessa forma, na fração 2/6, 2 indica o numerador e o 6 indica o denominador. Na fração 4/6, o algarismo 4 indica o numerador e o algarismo 6 indica o denominador. Qual é a forma de ler uma fração? O denominador é o que dá nome às frações. As frações de denominador 2 são os meios. 6/meios, 10/2, 10/meios, 1/2, 1/meio. As frações de denominador 3 são os terços. 2/3, 10/3, 10/3, 15/3, 15/3. Para as demais frações, lemos o denominador 4/4, denominador 5/5 e sucessivamente. Para as frações maior que 10, lemos a palavra seguida de avos: 4/7, 6/9, 5/12. As frações cujo denominador é uma potência de base 10 são chamadas de frações decimais. Quando o denominador é 10, lemos décimos. Exemplo: 2/10, 2 décimos. Denominador 100, centésimo. 25/100, lemos 25 centésimos. 1000, milésimo. 8/1000, 8 milésimo. 10.000, décimos de milésimos. 31/10.000, lemos 31 décimos de milésimos. Observe a figura. Nela contém 100 unidades. Tomamos 19, que é a parte marcada em verde.
A parte tomada lê-se 19 centésimos e o restante 81 centésimo. Vamos retomar alguns conceitos? Na fração 3/8, o algarismo 3 indica o numerador e o algarismo 8 indica o denominador. O numerador indica quantas partes foram tomadas e o denominador indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Quais são as frações que indicam as partes coloridas em cada figura? 3/8, 5/16. Agora, vamos ler o problema. Bruno colocou 39 litros de gasolina no tanque de seu automóvel. O marcador, que antes assinalava tanque vazio, passou a marcar 3/4 de tanque. Qual é a capacidade total desse tanque? Primeiro, vamos pensar o que significa 3/4 da capacidade total do tanque de combustível. Vamos fracionar o tanque de acordo com o denominador 4, dividir em 4 partes. A quantidade abastecida corresponde a 3 partes do total, que representa 3/4. Assim, fazemos 3/4 igual a 39. 39 dividido por 3 igual a 13. 13 vezes 4 igual a 52. A capacidade total desse tanque é de 52 litros. O que são números mistos e frações impróprias? Acompanhe a leitura do problema. Mariana mediu o comprimento de seu caderno usando palitos de fósforo como unidade de medida. Ela registrou a medida da seguinte forma: 4 palitos e meio. 4 representa a parte inteira, 1/2 a parte fracionária. E lemos 4 inteiros e 1 mês. Este é um número misto, um número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Agora, observe. Ao lado, vemos 2 retângulos idênticos. Usando um número misto, a parte pintada corresponde a 1 inteiro e 3/4. Lembrando que 1 inteiro é igual a 4/4, podemos registrar a parte pintada como 4/4 mais 3/4 igual a 7/4. Podemos representar de duas formas: 1 inteiro e 3/4 ou 7/4. 1 inteiro e 3/4 corresponde a um número misto. 7/4 corresponde a uma fração imprópria. Frações como 7/4, em que o numerador é maior ou igual ao denominador, são chamadas de impróprias. Toda fração imprópria pode ser escrita através de um número misto. Todo número misto também pode ser escrito na forma de uma fração imprópria. Como transformar 13/5, que é uma fração imprópria, em um número misto? Podemos representar através de figuras da seguinte forma: 13/5 é igual a 5/5 mais 5/5 mais 3/5. Quantos 5/5 couberam em 13/5? 2. Quanto sobrou? 3/5. Logo, 13/5 é igual a 2 inteiros e 3/5. Podemos efetuar uma divisão, onde o numerador da fração é o dividendo. O denominador é o divisor. 13 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 13 menos 10, 3.
Para montar o número misto, o quociente é a parte inteira, o resto o numerador e o 5 denominador. Então, nós lemos 2 inteiros e 3 quintos. Assim, podemos concluir que uma fração mista ou uma fração imprópria representa uma quantidade maior que um inteiro. Frações equivalentes são as frações que possuem a mesma quantidade. Vamos interpretar o problema. Sérgio e Dário compraram no supermercado uma barra de chocolate para cada um. As barras são iguais. Sérgio dividiu a barra dele em 2 partes iguais e comeu uma parte. Já Dário dividiu em 4 partes iguais e comeu 2 partes. Comparando, percebemos que ambos comeram a mesma quantidade de chocolate, pois 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Percebemos que 1/2 é igual a 2 quartos. Quando dividimos e ou multiplicamos numerador e denominador por um mesmo número, obtemos uma fração equivalente, ou seja, uma fração de igual valor. Quando fazemos a simplificação, é necessário dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Assim, estamos utilizando o critério de simplificação. Agora, vamos aprender a comparar frações. Que parte de uma barra de chocolate é maior, 1/4 ou 1/5? Veja as representações. 1/4 é maior que 1/5. Neste caso, os denominadores são diferentes e os numeradores são iguais. Quando as frações têm mesmos numeradores, a maior é a que tem menor denominador. Agora, vamos analisar outro caso. Que parte de uma barra de chocolate é maior, 7/9 ou 4/9? Observe as representações. Neste caso, os denominadores são iguais. Então, 7/9 é maior que 4/9. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é a que apresenta maior numerador. Agora, vamos comparar frações onde numeradores e denominadores são diferentes. Qual fração é maior, 5/6 ou 8/9? Sempre que vamos comparar frações, precisamos pensar em um mesmo inteiro para as duas situações. Primeiro, vamos dividir a barra em 6 partes e pintar 5 partes. Depois, vamos dividir a outra barra em 9 partes e pintar 8 partes. Quem é maior? 5/6 ou 8/9? 8/9 é maior que 5/6. Quando numeradores e denominadores são diferentes, um dos recursos mais viáveis é encontrar um múltiplo comum aos dois denominadores. Os múltiplos de 6 e de 9 são: múltiplos de 6 são os resultados da multiplicação por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E sucessivamente. O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Os múltiplos de 9 são 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Observe que nós encontramos o 18 como múltiplo comum. Multiplicando 5/6 por 3, nós vamos obter 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18, que é múltiplo de 6. Multiplicando a segunda fração
Por 2, nós vamos ter 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Lembrando que quando multiplicamos numerador e denominador pelo mesmo número, eles não alteram as quantidades. Agora podemos comparar. 16 18avos é maior que 15 18avos. Por quê? Porque quando os denominadores são iguais, a fração maior é a que possui maior numerador. A importância do conjunto dos múltiplos é para fazer essa análise. Então, nós podemos concluir que 8 nonos é maior que 5 sextos. As frações estão presentes em nossas atividades cotidianas e em nossas atividades acadêmicas. Em muitas situações, imaginamos que é complexo efetuarmos cálculos com partes não inteiras e esquecemos de buscar em nosso pensamento matemático, presente no contexto em que vivemos, fontes para a interpretação dos dados. O que aprendemos até o momento com essa videoaula nos dá suporte para trabalharmos com as 4 operações fundamentais do cálculo: adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que agora com os números fracionários. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo de números mistos e fração imprópria. Um número misto pode ser escrito na forma de fração imprópria, assim como uma fração imprópria também pode ser escrito na forma mista. Como que eu vou transformar esse número misto em fração imprópria? Eu vou multiplicar o denominador pela parte inteira e adicionar o numerador da fração, dividido pelo denominador 6. 6 vezes 5, 30 mais 1, 31 sobre 6. 31 e 6 não têm divisores em comum. Então, essa é uma fração imprópria e irredutível. Imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Agora, vamos transformar a fração imprópria em número misto. Eu vou dividir 31, que é o numerador, por 6, que é o denominador. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 31? Se eu multiplicar por 5, eu vou ter 6 vezes 5, 30. 31 menos 30, 1. Agora, o quociente é a parte inteira, o divisor no denominador e o resto o numerador. Então, 5 inteiros e 1 sexto é a fração imprópria 31 sextos. Para adicionar e subtrair frações, nós precisamos observar primeiramente o denominador. As letras A e B possuem denominadores iguais. 5 sétimos mais 1 sétimo. A letra B, 7 dozeavos menos 3 dozeavos. Quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. 5 mais 1, 6. 6 sétimos. Será que essa fração já está escrita na forma irredutível? Sim. 6 e 7 não possuem divisores em comum. Então, essa é a forma reduzida da adição 5 sétimos mais 1 sétimo. A subtração, também com denominadores iguais, procede da mesma forma. Nós vamos conservar o denominador e subtrair os numeradores. 7 menos 3, 4. 4 e dozeavos têm divisores em comum. 4 e dozeavos podem ser divididos por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4,
3. 1/3 é a fração irredutível de 4/12. Essas frações são chamadas também de frações equivalentes. Agora, nós vamos adicionar e subtrair frações com denominadores diferentes. 5 e 2. Primeiro eu vou observar. 5 e 2 têm divisores em comum? Não. Nesse caso, eu vou ter que tirar um mínimo múltiplo comum. Eu vou optar aqui pelo processo prático do mínimo múltiplo comum. Eu vou escrever o 5 e o 2 separados por vírgula. Qual que é o número que divide 2 e 5 ao mesmo tempo, diferente de 1? Não temos. Então, nós vamos começar a nossa divisão por 2. 5 não divide por 2, conserva. 2 dividido por 2, 1. 5 agora é divisor de si mesmo. 5 dividido por 5, 1. Repete 1. 2 vezes 5, 10. Nesse momento, a próxima etapa é escrever um novo denominador na fração. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1. 2 vezes 2, 4, sobre 10. Mais 5 vezes 1, 5, sobre 10. Observe que agora os denominadores ficaram iguais. Então, eu vou conservar o denominador e adicionar o numerador. 4 mais 5, 9. 9 décimos. 9 e 10 não possuem divisores em comum. Então, esta é a forma irredutível da adição 2/5 mais 1/2. Na letra D, nós temos 3/4 menos 3/8, uma subtração de frações com denominadores diferentes. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. 8 e 4. Qual que é o divisor comum entre 8 e 4? 8 e 4 são pares, divide por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Ainda dividem por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ainda divide por 2. 2 dividido por 2, 1. Abaixo 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora eu vou escrever o denominador que eu encontrei tirando o mínimo múltiplo comum. 8 dividido por 4, 2 vezes 3. 8 dividido por 8, 1 vezes 3. 2 vezes 3, 6/8, menos 1 vezes 3, 3/8. 6 menos 3, 3, sobre 8. Então, 3/8 é a forma reduzida de 3/4 menos 3/8. Agora, vamos para a multiplicação de frações. As multiplicações podem aparecer de várias formas. Vamos trabalhar com essas três. Podem aparecer com um ponto entre as frações, com um X indicando o sinal de vezes e em muitas situações também pode vir a palavra D entre as frações. Então vamos primeiro multiplicar 2/5 vezes 2/3. Na multiplicação, nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, 4.
5 vezes 3, 15. 4 quinzeavos já está na forma irredutível? Ou qual é o número que divide 4 e 15 ao mesmo tempo que seja diferente de 1? Nesse caso, nós não temos. Então, a fração 4 quinzeavos está escrito na sua forma irredutível. 2 terços vezes 90. 90 é um número inteiro, mas eu posso escrever ele sob a forma de fração escrevendo o denominador 1. Procedendo da mesma forma que a letra A. 2 vezes 90, 3 vezes 1. 2 vezes 90, 180. 3 vezes 1, 3. 180 divide por 3. 180 dividido por 3. 6 vezes 3, 18. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Abaixa o 0. Abaixou, divide. Como 0 é menor que 3, coloco o 0 no quociente. Então, 180 dividido por 3 é 60. Letra C. 1/6 de 2 terços. Primeiro, vamos escrever 1/6 na forma de fração. 1/6. D, nós vamos substituir pelo sinalzinho de vezes. 2 terços. Agora, nós vamos fazer numerador vezes numerador. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 3, 18. Qual que é o número que divide o 2 e o 18 ao mesmo tempo? Dois dividido por 2, 1. 18 dividido por 2, 9. Então, 1/6 de 2 terços é o mesmo que 1/9. Agora, nós vamos trabalhar com divisão de frações. Então, eu tenho que lembrar do conceito também de inversa. Na divisão, nós vamos aplicar o conceito da operação inversa. Se eu tenho 2 terços, o inverso de 2 terços é 3 meios. Fazendo a verificação, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6, 1. Na divisão, nós vamos aplicar o conceito da operação inversa. 7 dividido por 1/4. 7 é um número inteiro. Eu posso escrever ele na forma de fração, escrevendo 1 no denominador. Então, eu vou conservar a primeira fração e vou multiplicar. Qual que é o inverso da divisão? Multiplicação. Vou multiplicar pelo inverso de 1/4. Denominador passa a ser numerador. Numerador passa a ser denominador. Voltamos na multiplicação. 7 vezes 4, 28. 1 vezes 1. 28 dividido por 1, 28. Então, 7 dividido por 1/4 é igual a 28. Agora vamos para a letra B. 5 nonos dividido por 5 meios. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5 meios, 2 quintos. Voltamos novamente na multiplicação de fração.
Numerador vezes numerador, 5 vezes 2, 10. 9 vezes 5, 45. 10 45avos não está escrito na forma irredutível. Qual é o maior divisor de 10 e 45? Então, nós podemos dividir o 10 por 5 e o 45 por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 5, 2. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 45. 5 nonos dividido por 5 meios é 2 nonos. As frações e as porcentagens também são operações que se complementam. Vamos escrever 5% na forma de fração? Então, 5% é 5 dividido por 100. Reduzindo, 5 eu posso dividir por 5 e 100 também eu posso dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. Então, 5% representa 1/20avos. Vamos representar agora 20% na forma de fração. 20%. Então, 20 dividido por 100. Primeiro, eu posso simplificar por 10. Dividido por 10 primeiro. 20 dividido por 10, 2. 100 dividido por 10, 10. 2 e 10 ainda possuem divisor em comum, que é o 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, 20% representa 1/5. Agora, vamos resolver o problema. Observando a figura ao lado, você nota que ela foi dividida em 4 partes de tamanhos iguais. A parte em vermelho representa quantos por cento da figura? A figura, antes de ser dividida, representa 100%. Quando nós dividimos ela em 4 partes, cada uma partezinha representa 1/4 da figura. Então, a parte vermelha representa 1/4 de quanto? De 100%. Então, nós vamos dividir o 100 por 4. 100 dividido por 4, 25. Representa 1/4, representa 25%. Então, a parte em vermelho representa 1/4 em fração e 25% em porcentagem. Bom, pessoal, a nossa videoaula sobre frações se encerra com esse problema. Esperamos que você tenha conseguido entender o conteúdo. Porém, se tiver alguma dúvida, nos procure nos grupos de WhatsApp ou fale diretamente conosco. Muito obrigada e até a próxima videoaula.